que acabou. Continuando. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se é a vossa primeira vez aqui, alô, eu sou a Mia, sou aluna do 4º ano de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Estou a começar a conseguir dizer isto à primeira, como deve ser. O semestre passado, quando eu estava a estudar Cirurgia Geral, eu aprendi finalmente o que é uma Whipple. Para quem é fã da Anatomia de Grey, isto é uma das cirurgias que é mais falada. Quando a Dr. Bailey ou o Dr. Weber dizem aos internos que têm uma Whipple, eles praticamente se matam para conseguir entrar nessa cirurgia. E eu finalmente entendi o que é que aquilo era. Estava alegremente a ler umas cenas sobre cirurgia geral que vinham para o exame e percebi o que era o Whipple, para que era usado e, portanto, decidi fazer mais um pouco de pesquisa e vir aqui explicar-vos mais algumas cirurgias e coisas que aparecem na Anatomia de Grey. Eu quero só ressalvar que isto aqui é, no fundo, uma lista um bocado random de coisas que eu me fui lembrando e coisas que eu acho que aparecem bastantes vezes e nem toda a gente sabe o que é. Eu não sou médica, sou estudante de medicina, portanto eu não quero de todo estar aqui a tentar explicar, assim, de uma forma muito nerd como é que as coisas acontecem. Eu quero mesmo só explicar para o público em geral que possa não perceber o que é que as coisas significam, porque a verdade é que, à medida que eu vou evoluindo em medicina, uma das coisas que me dá mais prazer é ver os episódios e de facto perceber o que é que eles estão a dizer e se faz sentido ou não. Muitas vezes não faz sentido. Lamento imenso, mas isto vai arruinar-vos a Anatomia de Grey. Um estetoscópio, aquelas ceninhas que se metem no ouvido, metem-se para a frente e não para trás. Portanto, da próxima vez que vocês virem a Anatomia de Grey, vejam a quantidade de pessoas que entram na sala e metem o estetoscópio ao contrário. Vai-vos arruinar completamente o episódio. De nada. Começando por uma bastante fácil, a C-section. Portanto, a C-section é aquilo que nós em português chamamos cesariana. Tem, no fundo, dois grandes passos se excluirmos a parte toda de retirar o bebê e todas essas complicações. Vamos escolher a parte em que o bebê sai. Nunca vi um parto, acho que é mágico, quero muito ver no próximo ano se a pandemia o permitir. O primeiro passo é uma laparotomy, em que é basicamente uma incisão no abdômen e que permite ver as vísceras. Depois de atingir então o interior da mulher, aquilo que se faz é uma hysterectomy, ou seja, vai-se cortar o útero para se aceder então ao bebê. Uma cesariana, na verdade, apesar daquilo que acontece muitas vezes hoje em dia, deve apenas ser usada quando o parto vaginal já não é possível, por alguma razão, tipo posição do bebê, etc. Ou se o bebê ou a mãe correrem risco em terem o parto vaginal normal. No entanto, existe bastante pressão para se fazer a cesariana, também porque os hospitais privados ganham mais dinheiro com isso e, portanto, há todo um interesse financeiro por trás. Laparotomia e laparoscopia são basicamente duas faces do mesmo procedimento, mas feito de formas diferentes. Portanto, laparotomia permite-vos ver mesmo diretamente o interior da cavidade abdominal e vocês salvo seja, os médicos podem então usar esta técnica para aceder várias vísceras da cavidade abdominal. Portanto, é a preferida quando há que ver assim muita coisa, quando são coisas complicadas, quando há coisas grandes a remover, assim. Mas a laparoscopia é feita com umas incisões mais pequeninas e com uma câmara que entra lá dentro, enche-se aquilo de gás e o médico consegue basicamente através do ecrã ver aquilo que está a fazer, sem ser preciso abrir o abdômen completamente. Já agora uma curiosidade, quando vocês são operados ao joelho utilizando exatamente os mesmos tubinhos, isso não é uma laparoscopia ao joelho, é uma artroscopia, porque aquilo que se está a ver é uma articulação. Laparo, tudo aquilo que tem a laparo tem a ver com abdômen e não com articulações e etc. Portanto, não digam ao vosso médico que tiveram uma laparoscopia do joelho. Ele internamente vai estar a rir-se porque acha que vocês lhe estão a dizer que vos mexeram no útero ou nos intestinos no joelho. Uma que também aparece imensas vezes, sempre que há um caso de neurologia, é a craniotomy. Fazendo a ponte com aquilo que é a laparotomy. Tudo aquilo que tenha um tommy no final, ou tomia em português, significa um corte dessa coisa. Aquilo que se está a fazer é então fazer um entalhe, no fundo, no crânio, para retirar um bocado de osso. Agora, uma que a Christina Yang costuma falar muitas vezes. Portanto, uma Coronary Artery Bypass Surgery é basicamente uma cirurgia em que existe um dos vasos do coração que não está a funcionar. Eu estou-me a perceber que ao fazer este vídeo eu posso levar bullying dos dois lados, que é ou porque eu uso demasiados termos, ou porque eu não sou medicamente correta o suficiente. Diferença entre as artérias e veias. Em princípio vocês sabem, artérias levam sangue e alimentam os músculos, órgãos, tudo isso. Veias retiram sangue para de novo dar-se a circulação, certo? Ok. Portanto, as artérias coronárias são as artérias que vão, no fundo, alimentar o coração. E aquilo que acontece é o seguinte, vamos imaginar que esta caneca é o coração.
Portanto, vocês têm as artérias coronárias junto ao coração, vamos imaginar que isto aqui é uma artéria coronária. Aquilo que vai acontecer é que, como a coronária está entupida, uma região do coração, vamos imaginar que a artéria é assim, portanto alimenta esta parte, esta região do coração não está a ser alimentada. O que é que nesta cirurgia se faz? É bastante fixe. Portanto, eles vão a outra parte do corpo, normalmente as pernas, e vão retirar um vaso para substituir este aqui. O novo vaso, a sair da aorta, portanto recebe o sangue arterial e ele vai substituir este trajeto e vai ser colocado tipo assim. Calma, vou usar a minha unha para ter o mesmo sentido. E vai ser colocado assim para alimentar esta região do coração que não estava a receber sangue. Portanto, é uma cirurgia bastante complicada e bastante fixe. Daí que a Cristina Yang esteja sempre a falar sobre isso. Agora vem um procedimento cirúrgico que normalmente os filmes de ação adoram, que é porque dá sempre aquele spike de emoção quando acontece. Estão a ver quando alguém não consegue respirar e depois chega lá um cavaleiro andante, corta-lhe a garganta, espeta lá uma caneta e de repente eles conseguem respirar? Cricothyrotomy. Em português é uma cricotiroidostomia. Nós temos aqui em baixo uma membrana, que é a membrana com exatamente o mesmo nome, que é exatamente onde é feita essa incisão. Essa incisão é feita quando uma pessoa não consegue respirar e a intubação tradicional não é possível, portanto faça esse acesso para ter, no fundo, uma via alternativa para a respiração acontecer. Uma cholecystectomy é basicamente retirar a vesícula biliar. Isto é quando existem muitas pedras da vesícula e não é possível tratar, a vesícula está inflamada, causa imensa dor, depois começa uma infecção e, portanto, há necessidade de tirar a vesícula biliar para que o paciente não esteja em sofrimento. Prosseguindo, uma angioplastia é aquela cirurgia que é feita exatamente como eles mostram na anatomia de Grey, na verdade. Portanto, têm o paciente deitado, conseguem ver aquilo que está a acontecer dentro do paciente num ecrã e é inserido então aquele fiozinho que no final tem um balão que é insuflado no momento em que eles chegam à artéria que está bloqueada. Portanto, este procedimento é feito quando existe uma artéria que está totalmente ou parcialmente bloqueada e é preciso restabelecer a circulação nessa zona. Por vezes nesta angioplastia é também colocado um stent, que é basicamente como se fosse uma rede que vai garantir que aquele vaso não volta a obstruir. Um nome que faz muito lembrar stent, mas não é stent, é o shunt. Portanto, o shunt é sempre que existe uma ligação para que haja drenagem de fluido. Por exemplo, não sei se vocês se lembram daquele episódio em que a Izzy Stevens, tipo, ela já tinha fugido, mas volta para o hospital e pede a ajuda da Meredith Grey. By the way, não sei se repararam que nessa temporada a Meredith Grey nunca aparece com a barriga, porque a Ellen Pompeo estava mesmo grávida, então ela aparece sempre a fazer tipo assim com a bata para a frente enquanto anda, ou então está sempre tapada por um balcão e nós nunca vemos a barriga dela durante essa temporada. É extremamente interessante, ela estava grávida. A Izzy volta ao hospital e traz com ela um velhinho numa cadeira de rodas que estava bastante confuso e se desconfiava que era demência. Aquilo que o senhor tinha e depois foi descoberto era uma hidrocefalia de pressão normal. Um shunt é um furinho com um tubinho que se põe para que haja drenagem do líquido cefalorraquidiano. Portanto, há uma drenagem desse fluido e por parar de haver pressão, essa hidrocefalia de pressão normal deixa de ter os sintomas de demência, confusão e desequilíbrio que o senhor tinha. By the way, a hidrocefalia de pressão normal nem sempre precisa de shunt, é só em coisas muito específicas. Outra doença que precisa de um shunt é a zola. Não, a zola não é uma doença. A zola sofre da condição de espina bífida e, portanto, ela precisa permanentemente ter um shunt, vai ser mudado ao longo dos anos, à medida que ela cresce, para que haja essa mesma drenagem de líquido cefalorraquidiano. By the way, eu acho que numa das próximas seasons a zola vai morrer, porque a esperança média de vida destas crianças é entre os 5 e os 40 anos e normalmente com imensas complicações. E portanto, eu acho que eles ainda vão fazer tipo uma temporada à roda disso, que é para a Meredith sofrer mais um bocadinho, porque os realizadores parece que tiram prazer disso. Por último, e a cirurgia que deu origem a este vídeo e que eu adorei aprender em que é que consiste. Eu ia dizer como é que se faz, mas eu não aprendi nada disso. A cirurgia Whipple. Portanto, aquilo que acontece é, por norma, o pâncreas vai ter um ducto que depois se vai ligar ao ducto que vem da vesícula biliar e que depois vão os dois inserir-se no duodeno.
Quando existe cancro do pâncreas ou tumores nesta região, isto deixa de ser possível, porque essa zona tem que ser excisada, ou seja, tem que ser retirada. Aquilo que eles depois fazem é então unir diretamente o duodeno, ou seja, o início do vosso intestino delgado, tanto ao pâncreas como à própria ligação da vesícula biliar, fazendo com que haja na mesma um sistema totalmente funcionante, mas sem usar os canais originais. Era isto que eu queria partilhar com vocês. Vocês já sabem que eu sou uma fã louca da Grey's Anatomy, portanto acho que este conhecimento é bastante interessante e espero que o tenham achado também. Se vocês tiverem mais perguntas sobre outras coisas de como é que se fazem, como é que funciona e não sei o quê, comentem, porque eu leio sempre os vossos comentários, até porque não há muitos, não é? Muito obrigada a toda a gente que já subscreveu e espero que esteja tudo bem convosco. Para a semana eu volto com vlogs. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau!